E, Juliana, falando agora da investigação em si, o governo desistiu de pedir que o Supremo suspenda o inquérito contra o presidente Michel Temer, pedido pelo Procurador-Geral da República. Para reforçar a defesa, Temer encomendou uma perícia para avaliar a gravação com o dono da JBS. E aí, Juliana, o perito Ricardo Molina ontem fez aquela apresentação, apontou várias falhas na gravação e chegou a dizer até que o áudio é uma prova imprestável. Palavras dele. O que o Ministério Público discorda, né? Tanto que pediu a abertura de inquérito com base nessa gravação. E a gente acabou de mostrar que a OAB falou ali no pedido de impeachment, lembrou que o governo até agora não desmentiu o conteúdo da conversa, né? Fala sobre o áudio e tal, mas não sobre o conteúdo da conversa. Bom, com receio de uma possível derrota no Supremo Tribunal Federal, os advogados do presidente Temer recuaram e desistiram de pedir a suspensão do inquérito. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, já tinha sinalizado que o inquérito não seria suspenso, disse que era necessário esperar a conclusão dos peritos sobre a gravação de Joesley Batista com Michel Temer. A Polícia Federal deve receber hoje o segundo gravador que Joesley Batista disse ter usado para gravar Michel Temer. A Polícia Federal já começou a analisar os áudios entregues pelo dono da JBS, Joesley Batista, à Procuradoria-Geral da República. A polícia recebeu um dos 2 gravadores usados pelo empresário. O outro aparelho, que estava nos Estados Unidos, deve ser entregue hoje. Ontem, Ricardo Molina, o perito particular contratado pela defesa do presidente Michel Temer, apresentou um laudo questionando a autenticidade da gravação da conversa entre Joesley e o presidente. O perito disse que o equipamento usado era de baixa qualidade, que a gravação está contaminada por mais de 50 interrupções, ruídos, trechos incompreensíveis e que não poderia ser aceita como prova. E criticou o trabalho feito pelo Ministério Público. A Procuradoria é ingênua, sim. Se você quer usar essa palavra, ela é ingênua e incompetente. É coisa de leigo. É coisa de quem não sabe mexer em áudio. Gravações desse tipo, em quase na totalidade dos casos, elas são descartadas, porque a prova é imprestável. Questionado pelos jornalistas sobre a declaração que tinha feito ao jornal Folha de São Paulo no fim de semana, quando disse que uma perícia completa e precisa obrigaria a verificação também do equipamento com que foi feita a gravação, Molina admitiu que não teve acesso ao gravador para fazer o laudo. Eu gostaria muito de ter esse gravador, inclusive para saber se foi ele mesmo. Uma série de perguntas podem ser respondidas com base exclusivamente na gravação. Todas as perguntas, não. Algumas perguntas podem não ser respondidas sem o gravador. Agora, isso não quer dizer que a gravação seja válida, entendeu? O presidente Michel Temer desistiu do pedido para que o Supremo Tribunal Federal suspendesse as investigações sobre o caso. Os advogados do presidente foram ao tribunal ontem. Um deles esteve com o relator, ministro Luiz Edson Fachin, para comunicar que estava voltando atrás no pedido feito sábado. Agora, a defesa avalia que não é mais necessário suspender o processo. Quer que o inquérito seja concluído logo, porque acredita que a perícia que está sendo feita pela Polícia Federal também deve chegar à conclusão de que a gravação não vale como prova. A Polícia Federal diz que não tem como prever quando vai concluir a perícia, que deve responder, entre outras coisas, o que antecede a frase "tem que manter isso, viu?", dita pelo presidente na conversa com Joesley. O Ministério Público diz que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não tem dúvidas sobre a autenticidade das gravações. Quando pediu a abertura de inquérito contra o presidente Temer, o procurador disse que o diálogo deixa claro que o empresário estava pagando propina ao ex-deputado Eduardo Cunha com a anuência do presidente da República. E mais, que fica muito claro que esses pagamentos eram para evitar que Cunha revelasse fatos comprometedores numa eventual delação premiada. O Ministério Público também mandou perguntas à perícia da PF. Quer saber se há montagens ou adulterações que indiquem manipulação dos áudios. Mas acredita que a conversa revela sinais muito claros de que Joesley contou ao presidente que estava segurando juízes e um procurador. E que, neste ponto, Temer deu uma resposta positiva. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurar, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois.
A JF, que controla a empresa JBS de Joesley, já disse que a gravação não foi editada. O Ministério Público Federal reiniciou as negociações para um possível acordo de leniência, que é um tipo de delação premiada para empresas. As conversas tinham sido interrompidas na sexta-feira porque não houve acordo sobre o valor da multa que a JF terá de pagar para ter os benefícios previstos no acordo. A Força Tarefa propôs 11 bilhões de reais contra 1 bilhão e 400 milhões propostos pela JF. Lembrando que os peritos ouvidos pelo Jornal Nacional avaliaram a gravação e disseram que está intacta. Além da gravação, a Procuradoria-Geral da República incluiu outras provas, como os depoimentos e documentos de delatores da JBS e também as ações controladas realizadas pela Polícia Federal a partir das delações. Eduardo Cunha não quis se manifestar no fim de semana. Cunha divulgou uma carta em que negou ter recebido propina de Joesley Batista em troca de silêncio. A assessoria do presidente Michel Temer voltou a dizer que o presidente nunca comprou o silêncio de Eduardo Cunha, nem de ninguém, nem tentou obstruir a justiça ou fez qualquer ação contra o judiciário. A assessoria de Temer também repetiu que o presidente não acreditou na narrativa do empresário Joesley Batista por considerar que ele é um conhecido falastrão. Falastrão que foi recebido pelo presidente Michel Temer, né, Ana? Exatamente. Pois é, esse é o problema, né, Juliana? As divergências, né, entre o que foi dito e depois as declarações com a divulgação dos áudios. A questão é todo o contexto disso, né? É tudo o que acontece antes, durante e depois desse encontro. Né? Inclusive declarações do presidente pós-encontro e seus pronunciamentos que às vezes não batem, né? A gente viu alguns aí. Vamos ver.